O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Cine Federal. Muitos filmes que passavam e às vezes ainda passam até hoje na clássica sessão da tarde da TV Globo nos anos 80 e 90 fizeram parte da vida e da infância de muitas pessoas no Brasil. Esse tipo de produção serviu de inspiração para um grupo de jovens cineastas fundarem a produtora O Quadro. Eles já produziram mais de 2 dezenas de filmes nos últimos anos. Hoje vamos falar sobre o mais recente lançamento deles. É o filme Dias de Trovão. Para isso, eu recebo hoje aqui no Cine Federal o diretor do filme, Alexandre Rafael Garcia, e o produtor executivo, Anderson Simão. Sejam muito bem-vindos ao Cine Federal, uma alegria ter vocês hoje aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Como que surgiu a ideia do quadro? Eu sei que eu disse ali que é a sessão da tarde, mas eu sei que tem muito mais coisas, assim, de referências e tal. Vocês têm um trabalho bastante forte na pesquisa, assim, né, antes de fazer um filme. Contem pra gente um pouco sobre esse processo. Bom, basicamente, a produtora surgiu por uma questão de afinidade e gostos. Assim, a gente se conheceu na faculdade, nem todos, somos em 5, nem todos estudamos na mesma turma, mas como no convívio em geral, de em sessão e de em festival e tudo mais, a gente foi se conhecendo e viu que a gente tinha gostos parecidos, que era gostar da sessão da tarde, basicamente. Assim. Então a gente tem as influências, as nossas influências criaram que a gente se juntasse para fazer os filmes, exatamente. É uma questão de interesse comum, né? Faculdade é isso, né? Sei lá, já vi gente dizer que o principal objetivo da faculdade é formar guetos, né? E a gente, eu na minha turma tinha muito gente com afinidade assim, de gosto, mas aí eu vi o Anderson lá falando sobre tal filme e tal, e a gente se juntava, né, para falar sobre esses filmes, e depois quando começamos a fazer filmes, né, e um vê o filme do outro, fala, pô, esse filme é legal, o filme do outro cara na faculdade é ruim, então eu quero me juntar com ele, né? Então foi isso, né, afinidades de assistir coisas, de produzir coisas semelhantes, né? Certo. E assim, vocês, como que vocês conseguiram, digamos assim, produzir tantos filmes num período relativamente, não vamos dizer pequeno, né? 5 anos é bastante tempo, mas produzir, digamos, 20 filmes ou mais filmes, né? Como que vocês conseguem ter essa efervescência, assim, de produção? Eu acho que tem a ver com a nossa vontade de fazer mesmo. Todos os 5 que querem fazer, todos os 5 dirigem, escrevem. Então a gente sempre... o fato de ser várias pessoas trabalhando junto já é uma soma, já é uma coisa para produzir bastante. E uma certa urgência de produzir. Então a gente nem sempre a gente produziu com dinheiro, a gente nem sempre produziu ou com o dinheiro ideal que a gente tinha para produzir o filme com pouco dinheiro, isso com nada. É quase impossível, né? Produzir com o ideal. Mas o importante era a gente fazer, vamos fazer logo. Às vezes a gente fez filme sem dinheiro só porque a gente estava muito tempo sem filmar, estava esperando captar um dinheiro, queria filmar agora. Vamos fazer um filme agora, escreve roteiro, filma, processo curto, assim, um mês escreve roteiro, no mês seguinte produzir mais de um filme ao mesmo tempo. A gente fez todo tipo de forma de produção, assim. Isso, começou na faculdade, né? Eu entrei na faculdade sem saber muito o que eu queria fazer lá, eu gostava de cinema. Mas, enfim, durante o curso foi descobrindo isso, né? A gente percebeu, né, que todos nós queremos ser cineastas, né? O que cineasta faz? Faz filme, né? E é muito difícil fazer filme, né? Em Curitiba, no Brasil, né? Então a gente se juntou em 5, falou, em 5 a gente consegue fazer filme juntando mais alguns amigos ali, chamando alguns atores. A gente percebeu isso, a gente precisava fazer filme, né? Então a gente ficava sem trabalho, sem dinheiro para fazer filmes, então a gente fazia filme com o nosso próprio dinheiro, né? Porque era isso, a gente achava que precisava praticar isso, né? Exercitar. E assim, vocês alternam bastante as funções ali dentro, né? Tipo, em um filme, um é o diretor, no outro vai ser o roteirista. Sim. Como é que é essa troca, assim? Às vezes um vem com um projeto, como é que é? É que assim, nós somos sócios da produtora, integrantes da produtora, então todos nós somos produtores, então todos nós temos o ideal de produzir um filme. Só que geralmente assim, a pessoa escreve, vem com um roteiro e geralmente quem escreve o roteiro vai acabar sendo o diretor, escreve e dirige o filme. Né? Automaticamente a gente se divide no sistema de produção. Porém, a gente tem algumas exceções, assim, o Wellington escreve muito mais que todo mundo, assim, escreve muito roteiro, então ele faz doa roteiros deles. Doa não, ele recebe, quando a gente tem dinheiro na produção, ele recebe seu cachê. Mas às vezes a gente dirige filmes que ele roteirizou. Assim. Vocês usam a criatividade, digamos ali, que se tem como se fosse um banco, assim, de ideias que vai fomentando e vai indo, assim.
São projetos que vão ficando na fila. Essa urgência de fazer filme, de ter ideias, alguém sempre está escrevendo um roteiro. Assim, a gente tem muitos projetos ainda para ser produzidos, muitos roteiros que existiam há muito tempo, que foram mudados, ou que roteiro de curta que virou roteiro de longa, ou ao contrário, e etc. Vai escrevendo, vai criando e vai produzindo o que dá, o que não dá vai ficando para depois, ou depois é modificado e a gente consegue produzir. A produtora de vocês tem assim, eles consegue ter nesses filmes todos uma ressonância, assim. Eu pelo menos vejo que tanto dos temas quanto talvez assim a cara dos filmes, eles têm uma ressonância. Eu acho isso muito interessante, né? Podem falar um pouco mais sobre como que é esse apuro estético que vocês têm? Assim? Estético e também narrativo, vamos como dizer, falei antes, mas a questão de afinidade mesmo, né? A gente gosta de coisas comuns e gosta de filmes comuns, né? Por isso que a gente se aproximou, né? E daí os filmes que a gente queria fazer e que a gente via como possíveis, né? Eram esses, né? Esses filmes que a gente fez até agora e estamos fazendo, né? Claro que a gente quer fazer filmes diferentes, né? Mas também envolve outras questões de produção, né? Mas a questão dessa unidade pra gente é algo natural, né? Como eu falei, né? Da vontade da gente surgem esses filmes, né? E claro, você citou, né? Filme Sessão da Tarde, que é uma influência comum, a gente cresceu vendo isso, né? De gerações, essa mesma geração, mas a gente tem outros interesses diferentes Sessão da Tarde que também são comuns, né? A gente gosta desde Hitchcock, Spielberg, Brian De Palma, né? Romer, cineasta francês, né? E aí vai, né? Então são interesses comuns que a gente tem, a gente acaba fazendo filmes comuns, né? Que tem uma cara comum porque somos as mesmas pessoas produzindo eles, né? Eu dirijo às vezes, o Anderson dirige, mas é o Wellington que produz, o Christopher que monta, o Evandro que faz assistência de direção. E os filmes acabam tendo essa cara parecida, mas se você olhar bem assim, cada um tem suas diferenças. Claro, né? claro. A gente está bem alinhado em gosto, em pensamento, então quando a gente está produzindo filme, tá todo mundo dando palpite, tá todo mundo já sabendo, a partir da hora que a gente lê o roteiro, a gente já entende o que quem escreveu aquele roteiro já está imaginando do filme, assim. É claro que quando a gente for produzir, o diretor vai conceber várias questões artísticas, visuais, assim, mas todo mundo está bem sabendo que tipo de filme a gente faz, então quando a gente está nesse período de produção, está fazendo casting, todo mundo está sabendo, está dando opinião, está falando, poxa, esse ator aqui não vai dar, vamos chamar outra pessoa, vamos testar isso aqui, vamos inverter isso aqui, a gente vai junto ver a locação, essa locação o diretor gosta, mas daí a gente fala, pô, mas será que se tivesse um outro tipo? Então tá todo mundo dando palpite nesse princípio criativo para começar a produção. Acho que isso é uma coisa fundamental, né? A gente acredita no negócio de cinema de autor, né? Do autorismo, né? A gente acredita nisso, mas a gente respeita muito nós mesmos, né? Se fosse outra pessoa chegar e falar pra mim, Alexandre, eu não tô gostando, acho que esse ator não é adequado pro teu filme e tal, eu não daria ouvido. Mas se é o Anderson que fala isso pra mim, eu dou ouvidos, porque eu realmente confio nele e admiro ele, né? Então, assim como ele me respeita, como também como autor daquele filme, né? Mas entre nós 5, nós temos esse respeito, essa colaboração comum. Esses filmes que a gente estava falando até ali, da Sessão da Tarde, etc., eles são filmes de entretenimento, né? Mas eles podem ter outras camadas de leitura, né? Eu acho que, não sei se vocês pensam um pouco nesse sentido também, né? Acho totalmente. A gente estava, antes de começar aqui a entrevista, estava conversando aqui sobre o Clube dos 5, que passou há pouco tempo na sessão clássicos do Cinemark, né? E hoje em dia, quase todos nós damos aula também, né? São professores, né? E a gente cresceu vendo o Clube dos 5, cresceu vendo o curso de Vida Doidado, enquanto criança, enquanto adolescentes, né? E hoje, enquanto professor, eu vejo o filme ali e converso com o Anderson sobre uma questão que a gente não via quando a gente era adolescente, né? Questão problematizando ali o professor mesmo, né? O professor se criticando, se colocando em questão como adulto ali, né? Assim, essa questão de separar a arte, o entretenimento, né? Eu acho... Não, é balela, né? É difícil. Eu vejo, né, o John Hughes, né, cara que escreveu esses filmes, né, Clube dos 5, o Curso da Vida Doidado, né, é um mestre naquilo, né, porque ele faz isso, filmes que interessam crianças de 12, 13 anos, alunos meus que eu passo, esses filmes, né, mas também a gente vê muita profundidade, uma beleza ali que é única, que é especial, né. E falando sobre agora especificamente o Dias de Trovão, vamos fazer uma introdução dele, depois a gente vai rodar ali já daqui a pouco o teaser, né, para o pessoal aí assistir, né, ter uma ideia desse filme aí. Contem pra gente como que surgiu esse projeto. Então, esse era um roteiro do Wellington, a gente escreveu ele no edital do Mecenato de 2010. Da Fundação Cultural. Ele tinha um outro nome, se chamava Grande Prêmio, o roteiro era um pouco diferente, assim, tinha a mesma essência, era um pouco diferente. Era sobre um menino, disputa
de 2 meninos por uma menina e a disputa de velocidade, só que era o carrinho de rolimã. A gente mudou para a corrida de kart. Mas aí a gente escreveu nesse edital, foi aprovado. A gente aprovou vários outros filmes, curtas-metragens, e o Dias do Trovão foi o último que a gente foi produzir, assim. Então, desde que ele foi escrito em 2010 até a gente começar a filmar ele em 2014, a gente teve longo caminho. Longo caminho. Assim, vários tratamentos no roteiro, mudança. Mexer no roteiro. Mas basicamente, assim, a gente não mexe no roteiro até ter o dinheiro para fazer o filme, a gente não mexeu no roteiro. Assim que a gente teve o dinheiro, na verdade, a gente começou a produzir outros, e quando chegou a vez de produzir esse, a gente começou meio do zero. O que a gente vai fazer com esse filme? Vamos fazer um filme diferente? Vamos mudar aqui? Vamos dar um frescor? Porque o filme, nesse processo de demorar para conseguir dinheiro e tudo mais, a gente acaba pegando... Quando vai fazer o filme, parece que ele já está meio velho, assim, na cabeça da gente. Assim. Então, daí a gente, vamos mudar, vamos escrever, vamos sentir esse filme ser agora, novo para a gente. Daí a gente faz com mais vontade, vai fazer melhor, porque tá mais recente pra gente, mais novo, tem um brilho. Assim. Sim, então ele foi um processo em todo, assim, né? Então saiu do rolimã, foi pro kart. Foram pelo menos 5 anos ali de maturação, da gente e do filme, né? Aquele roteiro se transformou, aumentou páginas, mudou a faixa etária dos personagens, né? Mudou um pouco o foco ali. A premissa é a mesma, né? 2 jovens, 2 meninos, uma menina e corrida, velocidade, né? Então tem uma questão de disputa e amor ali, né, envolvida, né? Você acha que se fosse feito lá no início, ele seria totalmente diferente, né? Seria outro filme totalmente diferente, filme. né? Eu prefiro o de hoje, claro. Prefiro o de hoje. Nem existe aquele antigo, mas na minha cabeça existia, eu prefiro o de hoje. O de hoje é melhor. Tá bom, vamos assistir então aí o teaser do Dias de Trovão e a gente já volta para conversar um pouquinho mais sobre esse filme. Como que foi, então, esse processo? A gente vê ali que tem umas cenas de corrida, né, que vocês utilizaram o kartódromo. Foi complexo de fazer essa sequência ali? Bom, foi complexo, sim, com certeza. A gente precisou da ajuda do espaço, dos kartódromos onde a gente filmou, que foi o kartódromo de São José e o Marumbi Kart Indoor de Pinhais. E a gente teve muita ajuda dos pilotos também, porque a gente precisou de pilotos para serem dublês e para comporem os grids, e a pista de corrida, né? Então, era uma experiência nova. A gente, na verdade, inseriu o kart no roteiro porque a gente corre de kart, 4 pessoas da produtora correm de kart, a gente gosta muito, queria colocar isso no filme, queria colocar kart no filme, a gente convive com isso no dia a dia, de marcar corrida e tudo mais, a gente queria colocar isso no filme. Mas, bom, a gente assumiu essa bronca, assim, o filme não tinha muito dinheiro, então a gente precisou dessa ajuda mesmo, do espaço, deles cederem o espaço do kartódromo, deles cederem os karts, da gente conseguir um macacão emprestado, sapatilha emprestado, ter que comprar alguma coisa ou outra, mas não poder comprar muita coisa, ter que os pilotos irem lá, serem dublês e tudo mais, assim. Sim, e assim, quantas diárias foram utilizadas? Quantos dias vocês gravaram? A gente filmou 6 diárias, sendo que 2 diárias inteirinhas só para as cenas só no kart. De kart, né? E assim, como que vocês dividiram a cena? Eu acho que é interessante isso, né? Num filme de ação, que tem muita ação, a decupagem ela conta muito, assim, né? Justamente para tornar aquele processo um pouco mais racional, assim, né? Como que foi essa experiência de vocês fazerem o Alexandre vai falar um pouco, mas eu vou falar uma coisa bem particular, é que a gente separou em 2 dias.
Então, num dia a gente filmou tudo que era mais narrativo, que tinha diálogo, Tinha pessoas atores. chegando, atores. No primeiro dia, e no segundo dia a gente só filmou os carros na pista. Só imagem de... Só corrida. Só corrida, só dublê pilotando e tudo mais. E daí, mais especificamente de decupagem, de parte técnica, o Alexandre pode falar um pouquinho. A gente tinha dificuldade, porque a gente nunca tinha feito um filme de corrida, né? E também a questão financeira era complicada, porque era um orçamento de curta que a gente tinha, que não transformou em média-metragem, envolvendo toda uma questão que não era prevista inicialmente. Enfim, mas a gente, como o Anderson falou, a gente assumiu o bronco e falou, vamos fazer da melhor maneira possível isso, né? Então, a primeira coisa que a gente fazia é acompanhar corridas, né? Como o Anderson falou, né? Eu sou o único que não corro de kart, né? Eles correm, então, quando estava com a ajuda deles, imaginar a corrida, né? E ficar observando isso, né? E aí, questão narrativa, né? A escolha pelo kart, a escolha pelo local é uma questão estética também, né? O cartódromo que a gente escolheu para ser o principal é um cartódromo super bonito, ao ar livre, né? Então, a corrida tem essa questão visual e estética, até do filme que a gente referencia, né? Que é o Dias do Trovão, filme de 1990, com o Tom Cruise. O impacto maior ali Filme de Stock Car, né? Isso, Stock Car, NASCAR, né? O importante ali não é só a corrida, a disputa em si, a colocação e tudo mais, mas é a dramaturgia, né? É os olhares, né? O olhar da pessoa que está em volta ali, o olhar do piloto, né? Aqui a gente não tem os olhos do piloto, né? Mas a gente tem o que ele vê, né? Tem a câmera no kart, né? Daí como decupar isso, enfim, é uma coisa complicada, mas a gente, naquele processo intelectual de imaginar as câmeras ali e da montagem, principalmente, né? Um filme que conta muito com a montagem, né? A gente foi em frente, né? Foi difícil, mas a gente conseguiu um resultado que eu acho que é bem satisfatório, né? Que ele é emocionante, né? A corrida, né? Então, outro fator, o som também é fundamental, né? Certo. Então, a nossa equipe também contou com o Alexandre Rogoski, que é o rapaz que fez o som com a gente, né? E também um cara que corre de kart, né? Ganhou muito com isso, né? Então, acho que a direção é fundamental, claro, né? Que é gravar aquilo ali, mas a montagem e o som colaboram muito também na emoção da cena, né? Certo. Que, imagine, vocês levaram quanto tempo agora na pós-produção para editar o filme? Esse filme até que a gente levou particularmente mais lento do que o normal. A gente demora, geralmente é mais rápido para montar, mas foi alguns meses. A gente gravou o filme faz exatamente um ano. Estamos lançando um ano depois. Normalmente a gente é mais rápido, mas demorou um pouco mais. Por várias questões, então a montagem foi uns 2, 3 meses que a gente levou. Sim, então e foi depois um a pós-produção de bem... som, mais uns 2, 3 meses, né? Sim. E assim, nesse filme em específico a gente consegue ver isso, nos outros também, vocês sempre lidam com um elenco muito jovem, né? Como que é esse processo, né, o ensaio, o casting, como é que vocês fazem isso? Primeiro que a gente lida por interesse mesmo, né? A gente gosta desse universo jovem, né? A gente se interessa mais pela, sei lá, pessoas mais jovens, ver no cinema, pessoas mais jovens do que pessoas mais velhas, né? Enfim, daí tem a dificuldade, claro, de encontrar jovens atores, né? É difícil, até pelo contexto que a gente vive em Curitiba, né? Não tem uma produção audiovisual tão constante de ficção, né? Já a cena teatral é mais forte, né? Então a gente encontra muitos atores que são ótimos para o teatro, mas que a princípio para o cinema não são muito adequados, né? Então, trabalho de garimpagem, né? Trabalho de... A gente se interessa por um certo estilo de cinema naturalista, mas não só ele, como eu falei, né? A gente se interessa por um cinema altamente ficcional e tudo mais. Então, os primeiros filmes nossos tinham essa carga aparente de naturalismo. Só que é uma coisa que a gente atinge por meio de ensaio e da busca, né? A gente faz... procura muito tempo, né, atores, né, divulga em diferentes lugares, procura em escolas, a gente vai atrás, conhecer gente na rua, a gente achou atores na rua, inclusive, né? E daí, dessas tentativas e de conhecer uma pessoa, o protagonista do filme, né, que é o Gustavo Piaskowski. O menino está com 17 anos hoje, ele fez casting com a gente pela primeira vez há uns 2 anos. 2 anos antes. Então ele já tinha feito um casting com a gente e a gente sempre ia chamando ele, vamos lá, vamos fazer o teste. Daí ele fazia o teste e a gente falava, não é dessa vez, o personagem que a gente quer não tem muito perfil dele. Nesse caso, a princípio ele era o coadjuvante, a gente acabou mudando na época do ensaio, invertendo os papéis, ele virou protagonista depois, assim. Mas basicamente a gente demora muito para fazer o casting, a gente demora muito mesmo, assim, às vezes até pode demorar menos, mas geralmente a gente demora 2, 3 meses, porque a gente acha bem importante ter um elenco forte, um elenco bom, um elenco que seja adequado com o perfil do filme. Assim. Então vocês vão colecionando, digamos, ali, coletando aos poucos, assim, esses atores. Porque se a gente já escolher um elenco que não é o mais adequado, a gente já não vai ter o filme que a gente queria que tivesse, assim. É uma escolha que vai definir 80%, sei lá, até mais da qualidade do filme, assim, é nessa escolha do casting. E a gente então a gente não mede tempo, assim, a gente...
que é fundamental, como você falou, né? Umas coisas pra gente, né? Não é só o dar o texto, né? É o olhar, né? O se comportar, né? Você compreender isso. Movimento, gesto, a imposição do corpo. Eu compreender o Gustavo, que é o protagonista, né? Apesar de ser um menino jovem, ele compreende muito bem isso. Ele faz aula de teatro, mas ele compreende que está no audiovisual, no cinema ali, né? Então, é o olho dele que se mexe, às vezes se abaixa, né? É a mão, né? Assim, é muito expressivo isso, né? A gente valoriza muito isso. Tudo né? muito menos no cinema, né? Digamos, né? A diferença base, se a gente fosse assim, falar didaticamente, talvez seja isso, né? O gesto menor. É o menos que vira, justamente, o menos que vira mais. Que a gente precisa do ator que compreenda isso, né? Para a gente potencializar com a câmera ali, com a decupagem, enquadramento, né? Certo. E como é que é a recepção, né? Desses filmes junto ao público jovem? Como é que tem sido? Então, a gente, como curta-metragem, média-metragem, a gente tem um pouco, tem um pouco de dificuldade de distribuição no sentido que, não é o filme comercial que passa em sala de cinema e tudo mais. Então, geralmente os filmes passam em festivais, assim. Mas os festivais hoje em dia têm montado muita mostra para jovens, mostra itinerante, mostra que passa, que vai aos colégios ou que vai buscar nos colégios as pessoas para irem ao festival, por exemplo. E a gente acaba sempre, pela temática dos nossos filmes, a gente acaba sempre caindo em mostras juvenis, infanto-juvenis de festivais e tudo mais. Mas geralmente a gente tem uma boa aceitação do público. O público geralmente gosta muito, assim, mesmo dos filmes. Até porque o nosso estilo de filme é esse filme narrativo, o filme um pouco baseado nesses filmes que a gente gostava quando era criança, então, quando era adolescente, então tem uma aceitação. Acaba provocando essa aceitação. Se a gente gostava desses filmes e a gente ainda com o espírito jovem que a gente gosta dos filmes que a gente faz, os jovens também gostam, acabam gostando por Tem uma questão fundamental que a gente acha que é de não paternalizar, né? A gente pensa, como a gente falou, no John Hughes, né? O filme horizontal, né? Que vê a beleza, a feiura do jovem, né? De maneira realista, né? Então a gente não paternaliza, não coloca ali, nós somos pessoas de 30 anos ali fazendo filmes sobre adolescentes de 16, né? E a gente sabe mais que eles. Deixa em nível menor, no caso, né? Subestima o público, né? Justamente isso. A gente quer compreender e quer dialogar com isso, né? De maneira mais horizontal mesmo. E depois do Dias de Trovão, quais que são os novos passos aí, as novas viagens cinematográficas? Então, a gente tá finalizando um longa-metragem agora, que é o Jaqueline, Mississippi, também feito com baixo orçamento, o nosso primeiro longa-metragem. A gente está na fase de finalização, está tentando fechar um corte e tentando conseguir agora a visibilidade para o filme, tentando conseguir alguma distribuição, alguma coisa assim. E a gente tem pelo menos um projeto de longa que a gente está em desenvolvimento, que é o Quando o Verão Passar, um projeto roteiro do Wellington, que a gente está numa fase de montar o projeto. Estamos tentando. Esse é um projeto maior, a gente quer fazer com bastante dinheiro, então a gente está indo atrás de equipe, de coprodução, de atores, algum ator conhecido e tudo mais. A gente vai fazer um filme maior, assim, para poder ter mais visibilidade. Certo. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a produtora, o quadro, acessa aonde? Então, a gente tem o nosso site, que é o www.quadro.net. No site mesmo vai ter o link do canal do YouTube, do Facebook, do Twitter, que está meio parado. Mas tem lá, a gente está sempre publicando onde os filmes estão passando. O filme está passando em festival, está passando em algum canal de televisão, está estreando, tem essa divulgação. E no site a gente tem vários filmes lá online para serem assistidos. Fotos e informações Chamada curiosas. De casting, de repente, se alguém Chamada quiser. de casting a gente geralmente faz no Facebook, a gente trabalha bastante fazendo propaganda aqui do Facebook, mas, bastante divulgação através dessa ferramenta. Tá certo, então. Gente, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Sucesso com o Dias de Trovão, com os próximos filmes que vierem aí, né? Que percorram um caminho muito bonito aí nos festivais também. Enfim, que muita gente assista aí vocês, tá bom? Obrigado. Tomara que as pessoas vão assistir o filme. Tá certo. E o Cine Federal de hoje fica por aqui. Aqui abaixo vão o nosso site, né, da TV e também o nosso canal no YouTube. Acesse para assistir esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Um grande abraço. Tchau.